Hoje os nossos hermanitos argentinos conquistaram a terceira Copa do Mundo deles. E teve brasileiro torcendo a favor, teve brasileiro torcendo contra. Mas o que nem todo mundo sabe é que essa briga de brasileiro e argentino não ficou só nos campos de futebol. Já rolou treta, inclusive, entre diplomatas. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, eu sou estudante de Relações Internacionais. E essa treta, gente, ela é muito engraçada. Início ali do século XX, o Brasil era representado internacionalmente pelo diplomata Rio Branco. Barão do Rio Branco, né? E o cara era foda, tipo assim, ele conseguiu várias disputas territoriais a favor do Brasil. Foi ele que garantiu pra gente o território do Amapá, foi ele que garantiu pra gente territórios do Sul, e foi ele que garantiu pra gente o Acre, que inclusive a capital do Acre é Rio Branco. Isso sem movimentar uma tropa, sem causar uma guerra, o cara era tipo assim, o diplomata. E o Brasil todo gostava dele. E era, e é até hoje, uma figura querida por todos os brasileiros. Até no momento tão polarizado quanto a gente vive, ele é uma figura meio neutra. Agora, não era assim com a Argentina, porque eles eram representados internacionalmente pelo diplomata Zebajos, não sei. Eu vou falar Zebajos porque foi assim que eu escutei minha professora falar. Gente, esse cara, nem os argentinos gostavam dele. Ele tinha sim uns fãs na Argentina, mas a galera não gostava muito dele não. E, gente, toda oportunidade que esses dois tinham pra quebrar pau, os dois quebravam. Era um mandando indireto pro outro, era um xingando o outro em público. Mas, Martina, a gente tá falando nisso do século XX. Como é que os dois mandavam indireto um pro outro? Pelo jornal. O Zebajos ia lá no jornal e falava que o Rio Branco era um bosta. Não, tá brincando, não falava isso. Mas ele falava, tipo assim, que brasileiro era um bando de macaco e que a gente não servia pra nada, que a gente não era civilizado, babá. E aí, essa é a diferença, essa é a grande diferença entre os Zebajos e o Rio Branco. Mesmo nessa treta diplomática toda, o Rio Branco nunca perdeu a classe. Ele nunca desceu o nível, nunca foi não diplomático, mesmo pra atacar. E essa era a grande vantagem dele nessa briga. Porque ele chegava e falava assim, não, porque ao contrário de algumas pessoas, eu tenho classe. E eu valorizo a diplomacia acima de tudo, bababá. Os dois ficavam nessa briguinha, nessa picuinha. Até que um dia a picuinha foi pras vias de fato. Martina, os dois se pegaram na porta. Não. Mas o Zebajos inventou uma fofoca de que existia um telegrama. Eu preciso dar um pouco de contexto, tá? Uma das tretas que o Zebajos tinha com o Rio Branco era que o Rio Branco sempre falava que o Brasil tinha sim um exército, mas mais pra proteção e pra sua garantia de segurança. Eles não queriam atacar o território de ninguém. E o Zebajos tinha assim na cabeça dele de que o Brasil queria dominar a Argentina. E aí um dia o Zebajos inventou que esse telegrama provava que o Rio Branco tinha sim aspirações de invadir a Argentina. Mas, gente, isso era mentira dele. E o Rio Branco foi lá e provou e postou lá, falando assim, ó, o telegrama que ele tá falando é esse aqui, não tem nada. E realmente não tinha. Depois disso, o Zebajos foi demitido. Ô, coitado. Mas ficou pra história essa treta diplomática dos dois. E você, tava torcendo pra quem hoje? França ou Argentina? Se você gosta de conteúdo de relações internacionais, me segue aqui na Rede Vizinha. Beijo.